O que você sempre quis saber, mudanças no corpo depois que a idade avança. Sabe aquela coisa que às vezes a dieta ou muito exercício físico não consegue mudar no corpo físico? E tá tudo bem. Mas hoje existem métodos, existe técnica que você pode lançar a mão para buscar um corpo mais bonito, mais atraente, que faça mais sentido para você. Para falar mais sobre isso, eu recebo o Dr. Guilherme Bersot, que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Guilherme, muito obrigado por estar presente aqui junto com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar falando com esse público. E a gente vai contar um pouquinho da nossa expertise em relação às cirurgias, o que a gente faz para ajudar as mulheres. Então a gente vai contar um pouquinho o que a gente vê hoje, que tem de mais moderno e que as pessoas estão buscando nessa terceira idade, que é muito interessante porque as pessoas estão envelhecendo melhor. Guilherme, me fala uma coisa, é verdade o que eu disse? Ou seja, que as pessoas às vezes estão lá, 60 anos ou mais idade, faz atividade física, faz dieta, se cuida, faz tratamento dermatológico, se preocupa com a parte cosmética e tudo mais, e mesmo assim, só uma cirurgia plástica consegue dar aquele toque final? Perfeito. A gente tem visto hoje que as pessoas estão se cuidando cada vez mais, né? Então a gente hoje está conseguindo ter dietas que o teu corpo fica melhor com a dieta. A gente consegue, com a academia, mudar várias coisas no nosso corpo, do tipo, a gente ganha músculo, a gente ganha mobilidade, mas tem coisas que são impossíveis de a gente resolver com dieta e com exercício. E o que normalmente são? Pele, é uma questão de pele. A gente mora num planeta que tem gravidade e tudo quer ir para baixo. Então, o que a gente tem visto? Então, é aquela típica paciente que tem, por exemplo, um receio de fazer uma cirurgia, ela vai postergando com tratamentos dermatológicos. Vai chegar um ponto que esse tratamento ele não é mais suficiente, porque já tem um excesso de pele a mais que a dermatologista normalmente não vai conseguir resolver. Nessa hora, a única solução que a gente tem é fazer uma cirurgia plástica, que desde que seja bem indicada, que vá realmente trazer um benefício para a paciente, é sensacional. Então é isso que a cirurgia plástica busca, ela devolver a autoestima para o paciente com naturalidade. Pelo menos é assim que eu penso. Guilherme, então vamos falar por partes. Quando a gente fala de corpo bonito ou de saúde, muitas vezes a gente presta atenção aonde? No abdômen, né? Perfeito. A barriga acaba sendo um grande alvo, né? Então existe lipoaspiração, existe a questão da lipo-HD, que eu queria que você explicasse aqui um pouquinho. Mas é nessa região que muitas vezes as pessoas não entendem que a gente tem uma divisão de qual que é a gordura que a cirurgia plástica atua e qual que é a outra gordura que reflete em risco mesmo de saúde, né? De acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, enfim, até tem a ver com uma vida mais curta e uma morte mais precoce. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Perfeito. Então vamos lá. Para vocês que desejam cuidar da parte abdominal, do corpo, a gente tem que saber separar o que eu posso atuar, eu como cirurgião plástico, e o que você vai me ajudar. Então no nosso corpo a gente tem a gordura, que é essa gordura que está debaixo da nossa pele, aquela gordura que quando você pega na sua barriga você sente. Essa gordura eu posso te ajudar a tirar. Então, nesses casos, a gente vai fazer uma lipoaspiração. Então, com uma cânula, a gente consegue aspirar até um certo limite, normalmente aí de 5 a 7% do seu peso corporal. Agora, existe uma outra gordura que essa é o que eu chamo a gordura do mal, que é aquela gordura visceral. Então, quem que é essa gordura visceral? É a gordura que está abaixo do músculo. Então, essa gordura eu não consigo atuar para removê-la. A única pessoa que pode ajudar a remover essa gordura é a própria paciente. E o que é lipo-HD? A HD de High Definition. Tipo televisão. Exatamente. É um termo em inglês para falar que é uma lipoaspiração de alta definição. Hoje a gente nem fala tanto de alta definição, a gente fala uma lipoaspiração com definição, porque isso é muito do gosto do médico, o gosto da paciente, do que você está buscando. Mas só para vocês entenderem o que a gente fazia antigamente. Antigamente a gente aspirava a gordura de uma maneira uniforme. Então você tinha bons resultados? Tinha, principalmente naquelas pacientes que tinham uma musculatura mais avantajada, uma musculatura maior, assim, vamos dizer, mais desenvolvida, né? E o que a gente faz hoje em dia? A gente valoriza a anatomia da paciente. Então se torna uma cirurgia mais natural no meu modo de ver. Se você não forçar muito a barra, se você fizer de uma maneira elegante, suave, que condiza com
o jeito da paciente, a vida dela, como ela atua na vida dela, faz esporte, você consegue melhorar a anatomia dessa paciente. Então você mostra com a cirurgia realmente a musculatura dela, o que antes a gente não conseguia. Então a lipo de definição, alta definição, é uma lipoaspiração que a gente vai valorizar a sua anatomia. Agora, Guilherme, quando a gente fala de cirurgia plástica, principalmente buscando a beleza, buscando um equilíbrio estrutural, muitas vezes a gente pensa só na anatomia, né? Só no ganho estético. E tem algumas que não é bem assim, que tem um ganho funcional também. E falando principalmente para o público 60+, eu quero que você explique um pouquinho para a gente sobre a blefaroplastia. Que basicamente o tempo passa, que nem você falou, é gravidade, questão de pele, vem aquele olho que fica com um aspecto cansado, a pessoa às vezes até nem consegue ter toda a amplitude visual que poderia. Perfeito. Então isso a gente vê realmente nos pacientes que têm mais de 60 anos, muitos pacientes apresentam uma queda dessa região daqui da face, do canto dos olhos. E com isso você vai ter o que? Uma diminuição do campo visual. Então às vezes até para dirigir atrapalha, né? Começa a não ver nas laterais, então a paciente começa a perder o campo visual. E quando você vai examinar esses pacientes, você vê que tem um excesso muito grande de pele, principalmente nas pálpebras de cima, aqui nessa região de cima, nos olhos, na parte de cima. Então, nesses casos, não tem muito o que você fazer, a não ser uma cirurgia. A parte boa é que essa é uma cirurgia que, obviamente, a gente tem dos cuidados, ela é uma cirurgia de rápida recuperação, é uma cirurgia com baixa, assim, muito tranquila essa cirurgia. Né? Se você fizer num hospital direitinho, com anestesista, os exames da paciente estão todos ok, é uma cirurgia que ela vai muito bem. Então, é uma cirurgia rápida, de recuperação rápida e com excelente resultado, tanto estético como funcional, que é o principal. Porque a cirurgia plástica ela nasceu da funcionalidade, a gente quer devolver a função para os pacientes. Então essa cirurgia é fantástica para aquelas pacientes que já estão numa idade mais avançada e mesmo assim não conseguem enxergar direito, que você percebe que tem um excesso de pele na pálpebra que está atrapalhando a visão. Então com uma cirurgia, se você vai lá, tira esse excesso, ela vai ganhar tanto a parte estética como a parte funcional. E para o homem funciona também a mesma linha de pensamento, a papada? Porque às vezes fica com aquela sensação de que está mais velho e não adianta emagrecer, né? Porque aquilo fica, né? Aquilo fica. Então hoje aumentou muito a procura dos homens também para ter um rejuvenescimento. As pessoas estão envelhecendo melhor, a mulher está se cuidando mais, então ele quer envelhecer melhor. Então muitas vezes o homem ele deixa para mais tarde, ele não faz tantos procedimentos estéticos, né? Mas chega um ponto que tem aquela papada muito pesada, envelhece demais, né, no homem. Então a solução aí nesses casos, quando já tem um excesso muito grande, é realmente fazer um lifting cervical, ou lifting que a gente chama é uma cirurgia da face para a gente esticar hoje com muito mais naturalidade do que fazia no passado e você conseguir devolver esse contorno inferior aqui que rejuvenesce demais. Então muitas vezes a gente aspira um pouco essa papada para tirar o peso, para tirar a gordura e depois puxa a pele de uma maneira natural para você devolver esse contorno que rejuvenesce demais. Olha, muito interessante isso que você está falando, né? Você que está escutando a gente aqui, ó, dá um like, compartilha, escreva a sua dúvida, a gente vai responder. Mas é importante saber isso, né? A gente tem que viver bem, tem que viver melhor, a gente vai viver mais. Não adianta só buscar longevidade sem saber, pelo menos, que existem alternativas para solucionar algumas coisas que só com medidas mais individuais a gente não consegue solucionar. E outro tópico que eu queria que você explicasse para a gente também, Guilherme, é sobre a cirurgia de mama. Então, quando a gente fala de cirurgia plástica, é aquilo, né? A gente pensa muito no abdômen e a questão da mamoplastia, quer seja, né, para ganhar mais o aspecto de mama ou até mesmo para reduzir. Sempre que é feita uma cirurgia, tem que trocar essa prótese de silicone? Como é que funciona esse segmento? E assim, de repente uma senhora com 60 anos ou mais, ela pode fazer uma cirurgia de mama? Com certeza. Então vamos lá, esse é um assunto que eu gosto muito de falar e muito boa sua pergunta. É uma dúvida frequente que a gente tem no consultório. Então vamos lá, tem idade para fazer uma cirurgia mamária? Não, não tem idade. Tá? Eu acho que desde que você esteja se sentindo bem, que você deseje melhorar, sempre com bom senso e segurança, a gente pode sim fazer sua cirurgia. A gente pode fazer a cirurgia tanto com prótese ou sem prótese. Então vamos supor, tem uma paciente de 65 anos, a mama dela é muito caída, ela passou a vida inteira assim, ela chegou num ponto da vida dela que ela quer melhorar, existe essa idade? Não, não existe. Eu acho que o importante é ser feliz. E a gente tem como ajudar essa paciente a melhorar a autoestima.
né? Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Você vai ver o que é mais indicado. Eu sempre falo que prótese mamária não é para todo mundo, você tem que ter uma boa razão para colocar uma prótese mamária. Então, uma paciente de 65, 70 anos, ela pode pôr uma prótese mamária? Pode. Frequentemente a gente faz trocas de prótese, a gente até é raro você colocar uma prótese já dessa idade, mas se a paciente tiver uma boa razão, ela entender os riscos e os benefícios da cirurgia, não há problema algum. Em relação à troca, né, então o paciente que já está 60, 70 anos, você precisa trocar a sua prótese? O meu conselho que eu te dou é assim, não, se você não tiver uma razão para tirar essa prótese, trocar essa prótese, se tiver tudo bem, se você passou no seu cirurgião plástico, ou se você passa no seu ginecologista anualmente, ele solicita os exames de rotina, que é normalmente ultrassom. Se ficou com alguma dúvida, vai pedir uma ressonância e tiver tudo bem, você pode manter a sua prótese sem problema algum. Tá? Agora, se por acaso chegou num momento da sua vida que você não faz mais sentido a prótese, você já está numa outra fase, também não tem problema nenhum, vai lá e tira essa prótese. Tá? Hoje em dia a gente tem outras técnicas para deixar a mama com um volume melhor sem a prótese, que é um enxerto de gordura, a gente tira a gordura de algumas regiões e põe dentro da musculatura e por fora também no subcutâneo, você consegue devolver um pouco do volume para a paciente. Então hoje tem muita alternativa, né? O que para mim realmente importa é entender a paciente, é escutar a paciente, ver as dores dela, ver o que vai fazer bem para ela e sempre com bom senso e segurança. Guilherme, eu queria que você passasse para a gente aqui de uma forma resumida, para a gente encerrar a nossa conversa e todo mundo poder levar para casa essa informação e para compartilhar, né, com todo mundo, né, da família, com amigos, com pessoas que são queridas. Quais são as cirurgias que geralmente o público 60 anos ou mais, estamos falando aqui de terceira idade, procura? Cirurgia plástica. E se tem alguma restrição de idade para realizar um procedimento. Eu entendo que assim, o cirurgião plástico tem a habilidade técnica, né? E ao mesmo tempo tem a sensibilidade de entender, puxa, a gente sabe que isso pode fazer diferença na autoestima de uma pessoa. Por que não, de repente, realizar? Mas quais são? Porque tem gente que nem imagina, por exemplo, aquilo que a gente conversou aqui. Pô, que você pode dar uma mexidinha na pálpebra, que aquela papadinha pode mudar, que o seio não é porque, poxa vida, teve vários filhos, amamentou várias vezes, está com o seio um pouco caído, é possível fazer alguma coisa aí totalmente ilícito e permitido. Então eu queria que você passasse para a gente um apanhado geral, por favor. Legal. As cirurgias, depois dos 60 anos, o que mais a gente tem de procura no consultório? Normalmente cirurgias faciais, o que engloba pálpebra número 1, então é normalmente a porta de entrada, aquela paciente que já começa, que nem a gente conversou, né, com um pouquinho de déficit de campo visual, está incomodando, vai passar maquiagem, está incomodando, é a porta de entrada, porque é uma cirurgia menor, é uma cirurgia mais rápida, recuperação mais rápida. Depois disso já tem a paciente que já está com o rosto com flacidez, então ela já vai com a dermatologista dela, a dermatologista chega uma hora, tem um teto, tem um limite, ela não consegue mais ajudar essa paciente, vai fazer uma cirurgia de rosto, cirurgia facial. A terceira mais procurada para a gente acaba sendo a cirurgia mamária. Normalmente nesses casos a cirurgia sem prótese é a mais realizada. Então é exatamente isso que você falou, aquela paciente, aquela senhora que se doou a vida inteira pelos filhos, está chegando agora talvez até os netos, e ela viveu durante 30 anos com uma mama que não condiz com ela. E daí ela toma coragem de fazer uma cirurgia, ela se pergunta por que eu não fiz isso antes, né? Então é muito legal você ver o brilho nos olhos dessas pacientes, elas ficam muito agradecidas. Às vezes pacientes que têm mamas muito grandes, um peso enorme, durante 60, 65 anos, carregando um peso enorme nas costas. Quando você reduz isso, que alívio que você trouxe para essa paciente, né? E a quarta cirurgia mais procurada é cirurgia de abdômen. Também você consegue melhorar muito a questão da musculatura também, porque a paciente que teve filho abre a musculatura, fica com aquela barriga muito para frente. Você fecha, quando você vai fazer a cirurgia de abdominoplastia, você fecha a musculatura com pontos, isso entra para dentro, você dá uma aspiradinha se a paciente tiver condições de saúde, de fazer os exames todos ok, aí você consegue aspirar um pouco, você diminui também a questão da gordura dos lados, né, isso é muito importante, e você devolve uma autoestima. Então a gente tem muitas pacientes no consultório
que mandam fotos depois pra gente com a autoestima renovada, o relacionamento com o marido melhora, é impressionante. A gente fala, mulher feliz, a casa tá feliz, né? Então isso é maravilhoso, né? Então realmente elas merecem, porque se doaram a vida inteira, muitas vezes pela família, pelos filhos, pelo marido. Então essas mulheres têm que olhar para dentro, elas merecem isso. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com todos aqui. Se você gostou, dá um like, escreva o seu comentário, compartilhe com todas as pessoas. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi fantástico, muito agradável esse papo, um prazer te conhecer e fico à disposição também para responder as perguntas, é sempre um prazer interagir com vocês. Muito obrigado, viu? Pessoal, até a próxima.